Leitura diária. Números capítulo 7. Quando Yahvé teu Deus te houver feito entrar na terra prometida, para possuí-la, ele próprio expulsará diante de ti nações muito mais numerosas do que tu: os hititas, os girgazeus, os amorreus, os cananeus, os ferezeus, os heveus e os jebuseus. São 7 nações maiores e mais poderosas do que tu. E quando o Senhor teu Deus entregá-las a ti, tu as devorarás e as sacrificarás como anátema. Não estabelecerás com elas qualquer tipo de aliança, nem as tratarás com piedade. Não celebrarás matrimônio com qualquer pessoa de lá. Não concederás tua filha a um filho de seus filhos, nem aceitarás uma de suas filhas como esposa para teu filho. Pois deste modo o teu filho se afastaria da minha pessoa para servir a outros deuses, e a ira do Senhor se inflamaria contra vós, e rapidamente vos aniquilaria. Eis como deveis tratá-los: demolir seus altares, despedaçar suas estelas, colunas sagradas, cortar seus postes sagrados e queimar suas imagens de ídolos. Pois tu és um povo consagrado a Yahvé, teu Deus. Foi a ti que o Senhor teu Deus escolheu dentre todos os povos sobre a face da terra para seres o seu povo, querido, o seu tesouro pessoal. E Yahvé não se afeiçoou a vós, nem vos escolheu por seres mais numerosos do que os outros povos. De fato, éreis o menor dentre os povos, mas foi porque o Senhor vos amou e por causa do juramento que fez aos vossos antepassados. Por esse motivo ele vos libertou com mão poderosa e os tirou da terra da escravidão, das garras do faraó, rei do Egito. Saberás, portanto, que Yahvé teu Deus é o único Deus fiel, que mantém a aliança e o amor por 1000 gerações, em favor daqueles que o amam reverentemente e obedecem aos seus mandamentos. Porém, castiga de uma vez os que rejeitam. Ele não demora em retribuir pessoalmente aqueles que o desprezam, aniquilando-os para sempre. Observa, pois, os mandamentos, os decretos e as doutrinas que eu hoje te ordeno a cumprir. Se obedecerdes estas ordenanças e as puserdes em prática, Yahvé teu Deus também te manterá aliança e bondade sob misericórdia que prometeu sob juramento aos teus antepassados. Ele te amará, te abençoará e te multiplicará. Ele abençoará os teus filhos e os frutos da tua terra, os cereais, as uvas, os vinhos novos, as azeitonas e o azeite, as muitas crias de gado e ovelhas, na terra que prometeu aos teus pais que te daria em herança. Sendo assim, serás mais abençoado do que todos os povos. Ninguém do teu meio será estéril, seja o homem, a mulher ou teu gado. Yahvé afastará de ti toda a doença e todas as graves enfermidades do Egito, que bem conheces. Ele não as infligirá a ti, mas sobre todos que te odeiam. Portanto, consumirás todos os povos que o Eterno teu Deus te entregar. Que teus olhos não tenham piedade deles, tampouco sirvas aos seus deuses. Isto seria uma armadilha mortal para ti. É possível que venhas a ponderar em teu coração: essas nações são mais fortes e mais numerosas do que eu, como poderia conquistá-las? Não deves alimentar medo algum delas. Lembra-te bem do que Yahvé teu Deus fez ao faraó e a todo o Egito. As grandes provas que teus olhos contemplaram, os sinais e prodígios, a boa mão e o braço forte com que o Senhor teu Deus te fez sair livre. E Yahvé teu Deus dispensará o mesmo tratamento a todos os povos que tens receio. Além disso, o Senhor teu Deus enviará vespas contra eles, perecendo até os que estiverem restados e se estiverem escondidos de ti. Jamais fiqueis aterrorizado diante deles, pois Yahvé teu Deus, que habita em teu meio, é Deus poderoso e temível.
Yahvé teu Deus, pouco a pouco irá expulsando estas nações da tua frente. Entretanto, não poderás exterminá-las rapidamente. Neste caso, as feras do campo se multiplicariam e te ameaçariam terrivelmente. Yahvé teu Deus, quem vai entregá-las a ti. Elas ficarão grandemente apavoradas até que sejam absolutamente destruídas. Ele vai entregar seus reis em tua mão, ó Israel, e tu apagarás os seus nomes de sobre o céu. Ninguém resistirá em tua presença até que os tenhas exterminado. Queimareis as imagens e ídolos dos seus deuses. Não cobiçarás a prata e o ouro para que os recobrem, tampouco os tomarás para ti, para que não caias numa mortal armadilha, porquanto para o Senhor, o teu Deus, esta atitude é detestável. Sendo assim, não levarás coisa alguma que seja abominável ao Senhor para dentro de tua casa. Neste caso, tornar-te-ias anátema, amaldiçoado com ela. Considera-as, pois, como coisas imundas e detestáveis, pois elas estão separadas para a destruição como anátema. Portanto, tendes cuidado de obedecer todos os mandamentos que hoje vos ordeno cumprir, a fim de que vivais bem e vos multipliqueis, entreis e possuais a terra que Yahvé, sob juramento, prometeu aos vossos antepassados. Trazei sempre viva em tua memória a maneira como Yahvé, o teu Deus, te conduziu por todo o caminho no deserto, durante estes 40 anos, para vos tornar humildes e provar-te, a fim de que aterrorizaste todas as intenções do teu coração, se estava decidido a obedecer aos seus mandamentos ou não. Ele te humilhou, fez com que sentisse fome e te alimentou com maná, que nem tu nem teus pais conheceres, para te mostrar que o ser humano não vive apenas de pão, mas de toda palavra que procede da boca do Senhor. As vestes que usavas não se envelheceram, tampouco teus pés incharam durante esses 40 anos de caminhada. Sendo assim, reconhece nos teus mais íntimos que Yahvé teu Deus te educava, como um pai instrui e disciplina o seu filho amado. Obedece, pois, os mandamentos de Yahvé teu Deus, para que andes nos seus caminhos e aprendas a amá-lo reverentemente. Eis que Yahvé teu Deus vai fazer-te herdar uma terra boa, repleta de riachos e tanques de água, de fontes que jorram nos vales e colinas, terra que produz muito trigo e cevada, videiras e figueiras, romãzeiras, azeite de oliva e mel. Terra onde não faltará pão e onde não sentireis falta de nada. Terra onde as rochas têm ferro e onde podereis extrair cobre das colinas. Comerás e ficarás satisfeito, e bendirás a Yahvé teu Deus na terra que ele te dará. Contudo, tendes cuidado em relação a ti mesmo, a fim de que não esqueças do Senhor teu Deus, e não deixes de cumprir seus mandamentos, doutrinas e decretos que hoje te ordeno. Não aconteça que, havendo comido e estando plenamente saciado, havendo construído casas confortáveis e habitando nelas, havendo se multiplicado teu gado e o número de tuas ovelhas tendo aumentado, e multiplicando-se também tua prata e teu ouro e tudo o que tiveres, que teu coração se ensoberbeça e venhas a te esquecer do Eterno, teu Deus, que te fez sair livre da terra do Egito, da casa da servidão. Que te conduziu através daquele imenso e perigoso deserto, cheio de serpentes e escorpiões mortais. E numa terra seca e hostil, ele tirou água da rocha para te saciar a sede. Que no deserto te sustentou com maná que teus antepassados não conheciam, para te humilhar e para te provar, com o objetivo de proporcionar o melhor para ti no futuro. Portanto, não digas no teu íntimo: a minha força e o poder do meu braço me conquistaram estes bens e riquezas. Antes te recordarás de Yahvé, teu Deus, porque é Ele que te dá força e capacidade para produzir riqueza, confirmando a aliança que jurou aos teus pais, conforme hoje se constata claramente.
Se te esqueceres do Senhor teu Deus, e seguires outros deuses, e os servires, e prestares culto a eles, asseguro-te hoje que sereis exterminados. Perecereis do mesmo modo que as nações que Yahvé vai destruir à vossa frente, por não teres obedecido à voz do Eterno vosso Deus. Salmo 83. Ó Deus, não emudeças, não fiques como quem não pode falar, nem te detenhas ao Senhor. Eis que teus inimigos se alvoroçam, vê como espiam a cabeça em sinal de desafio. De maneira astuta armam ciladas contra o teu povo, tramam maldades contra os teus protegidos. Conjectura, vinde, exterminemos da face da terra, a fim de que não haja mais qualquer lembrança do nome de Israel. Eles deliberam de comum acordo, é contra ti que estabelece cônchavos. As tendas de Edom e os ismaelitas, Moabe e os agarenos, Gebal, Amon e Amaleque, a Filístia com os habitantes de Tiro. Até a Síria juntou-se a eles e emprestou sua força aos descendentes de Ló. Age sobre eles como agiste contra Midian, como fizeste a Cícera, como trataste a Jabim no rio Quizon, os quais perecerem em Edó, e virá no esterco para serem consumidos pela terra. Faze com teus nobres o que fizeste com Oreb e Zeeb e com todos os seus príncipes, o que fizeste com Zeba e Zalmuna, que aventaram. Apoderemos das habitações de Deus. Meu Deus, faz-nos rodopiar como folha seca no chão, como palha ao capricho do vento, como fogo que devora a floresta, como a labareda que abrasa os montes. Persegue-os com o teu vendaval, apavora-os com a tua tempestade. Cobre-lhes de vergonha o rosto até que decidam buscar teu nome, ó Senhor. Assim, humilhados e aterrorizados para sempre, pereçam na mais absoluta desgraça. Saberão, portanto, que só tu, cujo nome é eterno, és único, e que somente tu, ó Altíssimo, é o Senhor e soberano de toda a terra. Atos capítulo 5. Entre mentes, um certo homem chamado Ananias, com sua esposa Safira, também vendeu uma propriedade, mas ele reteve parte do dinheiro da venda para si, tendo conhecimento disso também sua esposa. Ele levou a parte restante e a depositou aos pés dos apóstolos. Então indagou-lhe Pedro: Ananias, por que permitiste que Satanás enchesse o teu coração, induzindo-te a mentir ao Espírito Santo, para que ficasses com parte do valor do terreno? Mantendo-o contigo, porventura, não continuaria teu, e vendido não estaria todo o dinheiro em teu poder? Como pudeste permitir que tais ideias dominassem tua vontade? Não foi a homens que mentiste, mas contra Deus. Ao ouvir esta demonstração, Ananias caiu morto. Então grande temor tomou conta de todos que souberam do que havia acontecido. E alguns jovens tomaram a iniciativa de cobri-lo, carregando-o para fora e o sepultaram. Cerca de 3 horas mais tarde entrou sua esposa sem saber o que havia se passado. E Pedro a questionou, dizendo: Vendeste por este preço aquelas terras? Ela confirmou: sim, por este preço. Então Pedro a repreendeu: por que vós entraste em acordo para tentar o Espírito do Senhor? Eis que estão aí à porta os pés dos que sepultaram teu marido, e eles levarão também. Naquele mesmo instante ela caiu morta aos pés de Pedro. Então aqueles jovens entraram e, encontrando-a morta, levaram-na e sepultaram ao lado de seu marido. E grande temor se apoderou de toda a igreja e de todos os que ouviram falar sobre esses acontecimentos. Muitos sinais e maravilhas eram realizados entre o povo.
pelas mãos dos apóstolos. E todos que creram costumavam reunir-se em comunhão junto ao pórtico de Salomão. Todavia ninguém de fora tinha coragem de juntar-se a eles, ainda que o povo estivesse em grande estima. Em número cada vez maior, homens e mulheres criam no Senhor e eram acrescentados à comunidade, a ponto de os doentes serem levados para as ruas e colocados em leitos e macas, para que, quando Pedro passasse, ao menos sua sombra se projetasse sobre alguns deles. Da mesma forma, das cidades ao redor, vinha muita gente a Jerusalém, trazendo doentes e pessoas atormentadas por espíritos demoníacos, e todos eram libertos. Então o sumo sacerdote e todos os seus correligionários, membros do partido dos saduceus, foram tomados de grande inveja, e por isso mandaram prender os apóstolos, jogando-os numa prisão pública. Todavia, durante a noite, o anjo do Senhor abriu as portas do cárcere, conduzindo-os para fora, e instruiu-lhes, e de apresentar-vos no templo e anunciar às multidões todas as palavras da salvação. Assim, ao raiar do dia, eles entraram no pátio do templo, como haviam sido orientados, e começaram a pregar ao povo. Do outro lado, chegando o sumo sacerdote e os seus companheiros, imediatamente convocaram o sinédrio, ou seja, toda a assembleia dos principais líderes de Israel, e mandaram buscar os apóstolos na prisão. Entretanto, ao chegar à prisão, os guardas não os encontraram ali, então voltaram e comunicaram: encontramos o cárcere fechado com toda a segurança e as sentinelas nos seus pontos junto às portas, mas abrindo-as a ninguém encontramos lá dentro. Diante desse relato, o capitão da guarda do templo e os chefes dos sacerdotes ficaram atônitos, imaginando o que poderia ter acontecido com os apóstolos. Nesse momento chegou alguém com a notícia: eis que os homens que recolheste da prisão estão no pátio do templo ensinando o povo. Então o capitão foi com os guardas e trouxe outra vez, porém sem violência, pois temia ser apedrejado pela multidão. E depois de trazê-los, os apresentaram ao sinédrio, e o sumo sacerdote os interrogou: não vos ordenamos expressamente que não pregasseis nesse nome? Contudo, encheste Jerusalém dessa vossa doutrina, que quereis lançar sobre nós a culpa pelo sangue desse homem. Ao que Pedro e os demais apóstolos afirmaram: é necessário que primeiro obedeçamos a Deus, depois às autoridades humanas. O Deus de nossos antepassados ressuscitou a Jesus, a quem vós assassinaste, crucificando no madeiro. Deus, no entanto, o exaltou, elevando-o à sua direita como príncipe e salvador, a fim de dar a Israel arrependimento e perdão de pecados. Ora, nós somos testemunhas destes fatos, bem como o Espírito Santo que Deus concedeu aos que são obedientes a Ele. Ao ouvir essas palavras, eles muitos se enfureceram e queriam matá-los. Então certo fariseu chamado Gamaliel, doutor da lei, respeitado por todas as pessoas, levantou-se no sinédrio e pediu que aqueles homens fossem retirados por um momento. E prosseguiu dizendo: caros amigos, caros israelitas, considerai com toda cautela o que estáis para decidir a fazer estes homens. Porquanto há algum tempo surgiu Teudas, pregando ser alguém, e aproximadamente 400 homens se juntaram a ele. Todavia ele foi morto e todos seus seguidores se dispersaram e acabaram em nada. Depois dele, na época do recenseamento, apareceu Judas, o galileu, que liderou um grupo revolucionário. Ele da mesma forma foi morto, e todos os seus companheiros se espalharam. Contudo, neste caso vos advirto: afastai-vos destes homens e deixai-os seguir em paz. Pois se a obra ou o propósito deles for de origem meramente humana, perecerá. Se todavia proceder de Deus, não conseguireis jamais impedi-los, pois vos achareis em guerra contra Deus. E as palavras de Gamaliel convenceram a eles. Então mandaram trazer os apóstolos e ordenaram que fossem açoitados. Depois exigiram-lhes que não mais falassem no nome de Jesus e os deixaram sair em liberdade. Os apóstolos se retiraram do sinédrio contentes por haverem sido considerados dignos de serem humilhados por causa do nome,
e todos os dias no templo, bem como de casa em casa, não deixavam de pregar e ensinar que Jesus Cristo é o Messias. Ora, Atos 6. Ora, naqueles dias, multiplicando-se o número de discípulos, houve uma queixa entre eles. Os judeus helenistas protestaram contra os judeus de fala hebraica, aramaica, porque suas viúvas não estavam sendo atendidas na distribuição diária de alimentos. Então os 12 reuniram todos os discípulos e propuseram: não é sensato negligenciarmos o ministério da palavra de Deus, a fim de servir às mesas. Portanto, irmãos, escolhi entre vós 7 homens de bom testemunho, cheios do Espírito e de sabedoria, aos quais encarregaremos deste ministério. Quanto a nós, nos devotaremos à oração e ao ministério da palavra. Tal proposta agradou a todos. Então escolheram Estevão, um homem cheio de fé e do Espírito Santo, além de Felipe, Prócoro, Nicanor, Timon, Pármenas e Nicolau, um convertido ao judaísmo, proveniente de Antioquia. E apresentaram diante dos apóstolos, os quais oraram e lhes impuseram as mãos. E a palavra de Deus era divulgada, de modo que se multiplicava grandemente o número dos discípulos em Jerusalém. Inclusive muitos sacerdotes obedeciam à fé. Estevão, cheio de graça e do poder de Deus, realizava prodígios e sinais milagrosos entre as multidões. Entretanto, levantaram-se alguns que pertenciam à chamada sinagoga dos libertos, dos judeus de Cirene e de Alexandria, assim como das províncias da Cilícia e da Ásia. E estes homens começaram a discutir com Estevão. Contudo, não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que ele argumentava. Sendo assim, subornaram alguns outros homens para o caluniarem. Nós o temos ouvido proferir palavras ultrajantes contra Moisés e contra Deus. Com isso conseguiram incitar o povo, os líderes religiosos e os mestres da lei. E prendendo Estevão, conduziram à presença do Sinédrio. Ali apresentaram falsas testemunhas que alegavam: este homem não para de proferir blasfêmias contra este santo lugar e contra a lei. Porquanto nós o temos ouvido proclamar que esse Jesus de Nazaré destruirá este lugar e mudará as tradições que Moisés nos legou. Então todos que estavam assentados no sinédrio, ao fixarem seus olhos em Estevão, viram que seu rosto parecia como o rosto de um anjo. Amém.